A gente vai falar sobre o sistema de castas dentro do comunismo brasileiro. Eu já ando um pouco farto, já ando cheio, já ando até as sobrancelhas de ouvir os ataques da esquerda brasileira ao deputado Jair Bolsonaro e a sua candidatura, bem como a todas as pessoas que seguem ou que são pessoas de direita. Essas pessoas, essa esquerda brasileira, se dizem representantes únicos e legítimos do, da democracia, da tolerância e da igualdade. Então vamos falar um pouco sobre esses três temas que eles tão ardorosamente propagam e sobre os exemplos que eles dão. Vamos falar sobre, por exemplo, sobre a tolerância. Eu imagino que o Jean Willis foi muito tolerante quando ele cuspiu no rosto de Jair Bolsonaro. Eu imagino que esse mesmo Jean Willis foi muito tolerante quando disse que jamais se sentaria para conversar com Jair Bolsonaro. Eu imagino que esse mesmo deputado é muitíssimo tolerante quando se levanta ali da poltrona de onde está no avião ao perceber que Jair Bolsonaro ia se sentar ao lado dele. Isso é um exemplo claro de tolerância, certo? São exemplos claros de tolerância. Existem muitos outros exemplos. Você pode ver em YouTube, na internet, nos arquivos dos jornais, que você vai ver muitos outros exemplos de tolerância esquerdista, certo? Agora vamos falar de democracia, onde um preso, um criminoso que já foi político, comanda a sua quadrilha desde a sede da Polícia Federal em Curitiba. Isso é respeito às instituições democráticas? Eu acho que não. Ele não devia nem estar lá. Devia estar em presídio. Aquele é o lugar de uma pessoa que está condenada. Certo? Que os advogados não acreditam, que os militares não acreditam. Isso não importa. As provas estão aí. As provas estão aí. Não há nada que dizer. Não há fanatismo que possa cobrir isso. Teoricamente, claro, mas nós estamos no Brasil e já sabe como vai a coisa. Você tem um montão de juízes devidamente instalados ali pelo PT e que agora fazem das suas. Fazem o moço bom e o moço mau, trocam de papel para ir levando aquela coisa no banho-maria, certo? Nunca um assume totalmente o papel do mal, exceto algum que outro juiz que é acostumado a soltar bandido, certo? Mas eles fazem aquela jogada, aquela é uma jogada interna, certo? Isso é um desrespeito total às instituições democráticas. E a esquerda fala em democracia? Você desrespeita, você põe o seu rosto numa cédula do seu rosto e do seu nome num panfleto para propaganda eleitoral, quando a lei já proibiu que você fizesse isso e você diz que respeita a democracia? Respeita uma conversa. Assim, agora vamos falar de igualdade. A esquerda, o comunismo, prega tanto a igualdade para os povos, para todos, todos são iguais. Uma conversa. O comunismo brasileiro é um sistema de castas, onde você tem as castas inferiores, os escravos, os soldados rasos, e você tem as castas superiores, certo? Ali nas castas inferiores impera o pão com mortadela. Pão com mortadela por dia, R$ 25 ao dia, para segurar uma bandeira, para ir para a luta, para puxar uma faca, se for o caso, para jogar pedra, para quebrar, destruir, desmoronar propriedade pública e privada, se for o caso, para acolher, acoitar bandido, monte de coiteiros de bandidos. Vamos trazer aquela velho palavreado que era usado ali em 1900, na década de 30, onde no Nordeste
alguns fazendeiros e donos de sítios acolhiam os cangaceiros de Lampião e de outros chefes do cangaço. Esses eram chamados coiteiros. Então a esquerda brasileira, o comunismo brasileiro, são coiteiros de bandidos. Não só o bandido perrapado, os champinhas da vida, como os grandes bandidos, aqueles barbudos, aqueles que faltam um dedo, preguiçosos cachaceiros, certo? Assassinos que põem a medalha de guerrilheiro no peito. Esses são os grandes bandidos e os pequenos bandidos. Então vamos lá, é um sistema de castas. Você tem ali os escravos, que servem humildemente por pão com mortadela, em troca de pão com mortadela e R$ 25 ao dia, inclusive menos. E você tem aqueles que são a elite, os nobres, os reis, os príncipes do comunismo. Aqueles que viajam para a Grécia, que são os artistas, que vivem em Nova York, apesar de que são contra o governo Trump, porque comparam o governo Trump a uma possível eleição de Jair Bolsonaro. Então, esses são os príncipes que têm triplex, têm sítios, têm 2, 3, 10 milhões na conta, recebida de maneira ilícita, comem caviar, desfrutam dos melhores aparatos de tecnologia de última geração, certo? São artistas que desfrutam do dinheiro público através da Lei Rouanet, também chamado de Bolsa Celebridade. Essas são as elites. Os príncipes, os reis, os nobres, as castas superiores do comunismo. Enquanto que os peões são aqueles que ganham pão com mortadela e são infantaria, aqueles que vão diretamente para o combate e podem morrer, porque qualquer morte que ocorra de um lado ou de outro é sempre sacrifício humano, usado para que os deuses dessa casta superior lhes concedam mais poder, certo? Qualquer sacrifício humano é sempre bem-vindo para esta casta superior. Então, não venham me dizer que vocês falam e pregam e acreditam em igualdade, fraternidade, democracia e tolerância, porque isso é conversa para boi dormir. E o brasileiro de boi já não tem nada. Já passou o tempo. Então, fiquem pensando nisso, fiquem remoendo isso, fiquem meditando sobre isso. A esquerda brasileira, o comunismo brasileiro, que tanto prega a democracia e a igualdade, é na verdade um sistema de castas. E tenho dito.